Bem-vindos! Hoje nós estamos aqui novamente numa live para fazer um lançamento de livro. E hoje nós estamos aí com uma novidade, que é o livro Mulheres Transformadas, Histórias de Fé e Superação. Um livro com 21 mulheres, mulheres que ousaram escrever suas histórias, mulheres que tiveram de fato essa iniciativa de contar o que tem dentro delas para conectar com outras mulheres. E hoje eu quero chamar aqui as coautoras que vão participar hoje, né? Que é eu, né? Então, como organizadora também, coautora, a Eva Mota, vou ver se ela já está aqui, a Rose, já vi que já chegou, a Edilene Batista, a Magdala Souza também. Sejam muito bem-vindas, né? Muitas delas estão iniciando, né, com o primeiro livro, e eu fico muito feliz, porque quando nós fazemos um projeto e as mulheres aí não tiveram livros, é muito emocionante. Então sempre tem o primeiro, eu falo que um livro puxa outro livro. Então hoje nós vamos aí conhecer essas coautoras, mulheres que queriam escrever, já tinham esse desejo, já tinham essa vontade aí desde um tempo, e de fato dessa vez estamos aí concretizando este lindo projeto. Nós fizemos aí, né, levou um tempinho para a gente fazer, mas nós acreditamos muito na providência de Deus. Muitas mulheres entraram depois, muitas mulheres entraram lá no comecinho, então cada uma entrou no tempo que deveria entrar, né? Então nós sabemos que para tudo tem um tempo, né? Seja bem-vinda a todas vocês que estão entrando, coautoras, convidadas, compartilhem, né, essa live para que a gente alcance mais mulheres. Eu vou até colocar aqui que a gente está fazendo a nossa live 1, então essa semana nós teremos aí a nossa live, a Magdala também já chegou aí, nós teremos aí 4 lives, né? As 4 lives de pré-lançamento. Deixa eu fixar o comentário aqui. E teremos também no sábado, que é o dia 30, a gente vai falar depois novamente para fixar essa data, tá bom? O nosso lançamento, tá bom? Então nós vamos fazer o pré-lançamento só na sexta-feira, que nós não teremos live. Então vai ter um descanso aí para as coautoras se prepararem para o lançamento do dia 30, tá? Então eu vou estar chamando aqui, se vocês também quiserem aí me chamar por aqui, mas eu vou ver se eu consigo chamar por aqui, tá bom? Para vocês entrarem. A gente consegue estar em 4 pessoas na live, e aí se tiver mais alguém, no caso aqui a gente tem assim, aqui são 5, né? E aí pode estar entrando depois, uma sai para outra entrar e a gente finaliza, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo chamar vocês aqui, ó. Vocês aceitem, tá? A Rose, aí tá faltando a Eva, né? Acho que a Eva não tô vendo. A Edilene também. Deixa eu ver se eu acho a Edilene aqui. Ah, já achei aqui a Edilene. Veja se vocês estão me ouvindo, tá? Meu microfone eu não sei se tá baixo. A Rose aqui. Tudo bem, Rose? Seja bem-vinda, querida. Tudo ó, bom? Eu chamei mais aqui e eu vou ver se... Ó, chamei a Edilene, chamei a Magdala e tá faltando só a Eva. A Eva eu vi por aqui, mas não tá aparecendo na minha lista. Deixa eu ver novamente a Eva. Eva, se você estiver vendo aí... A Edilene já entrou também. Seja bem-vinda, Edilene. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. Boa noite. Ah, Eva, achei ela aqui. Vamos ver agora. Aí se a Magdala pode estar entrando também depois, que eu chamei aqui, mas não aceitou o convite ainda. Deixa eu ver quem que vai entrar. Ah, e a Eva chegou. Seja bem-vinda. Boa noite para todas. É uma alegria muito grande. Eu acredito que as 3 é o primeiro livro, é isso? Só me confirma isso. As 3 é o primeiro livro? Ai, que legal. Participação, né? Ainda tem um livro que eu quero escrever. Sim, isso que eu ia falar. Eu incentivo bastante a coautoria, porque é uma abertura, né? Para você entrar como escritora, já começar a falar que é escritora, e aí vem puxando os outros livros, né? O próprio livro solo, que a gente incentiva bastante que vocês tenham, né? Para que conte mais a história. E dentro desse livro que vocês vão fazer, que é solo, faz esse gancho da coautoria. Na coautoria, eu abordei tal assunto, e aí vocês vão continuando a história lá. Então, sejam muito bem-vindas. Quem quiser começar já a contar um pouquinho, aqui a gente faz essa dinâmica, né? Então, eu já falei no comecinho que nós somos em 21 coautoras, né? A gente vai fazer nesses 4 lives, aquelas que quiseram participar, vão estar apresentando aqui um pouquinho, né? Da sua experiência, dos desafios que tiveram na escrita, né? Também ali as curas que acontecem. Eu acredito muito nas curas na escrita. Então, desde o primeiro projeto que eu fiz,
eu acessei muitas curas até hoje, tá? Então, se vocês também quiserem compartilhar um pouquinho disso, fiquem à vontade. Se você quiser começar, Rose, tá aqui na telinha de cima para mim, Tá fique à bom. vontade. Eu até escrevi aqui que não foi difícil escrever, né? É fácil escrever sobre a nossa história. Difícil é resumir e colocar as palavras adequadas, né? Como eu sou melancólica, então eu escrevi 7, né, páginas para duas, né? Para resumir em duas. Então foi muito emocionante, né? Relembrar o que eu queria experienciar ali para alguém, né? Para ajudar mulheres. No meu caso, eu sempre gostei, né, de contar a minha história. No caso, como eu saí do CLT para trabalhar em home office, para ser mãe em tempo integral, né? Essa é a minha história lá. E foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Resumir foi um desafio. Mas agora eu estou pronta para escrever o livro completo dessa história. Próximo projeto. Sim, agora você, através dessa primeira coautoria, você vê essa grande possibilidade de um livro de fato sair. Né? Então, algo que talvez seria impossível agora, trouxe essa realidade, né? Ai, que legal. E eu quero te agradecer pela oportunidade também, porque eu nunca imaginei. Eu sempre gostei de escrever, mas nunca imaginei participar de um livro. Então, para mim, está sendo assim um desafio, mas está sendo emocionante. Sinceramente, assim, eu te agradeço muito, né? A gente conversou e para a gente que vem assim, né, de uma história mais difícil e tudo, e resumir, fazer parte, você se sente autora da nossa própria história mesmo, né? E você vê que toda mulher tem uma história boa para contar e de vez, né, nem sempre a gente vai ter vitórias, mas você vai ali, levanta a cabeça e segue a vida, né? Tô aqui um pouco nervosa, mas é super normal, mas já vai se soltando, né? okay. As lives são uma grande oportunidade para a gente poder. Eu falo da exposição, né? Uma exposição boa, né? Onde a gente aparece para falar algo bom, compartilhar aquilo que de fato a gente viveu, né? Porque às vezes a gente escuta muita coisa que é irreal, mas aqui é a nossa vida, né? A nossa história em pauta, então isso que é legal. Quem mais quer falar agora? Edilene, fica à vontade para você também falar um pouquinho aí da sua experiência. Como a colega falou, né? Acho que o maior desafio no início foi escrever em poucas folhas aquilo que durou, no meu caso, 1 ano de dor, de sofrimento e tudo, e mais alguns anos, né, que foi quando Deus me deu a minha vitória, ou seja, escrever em poucas folhas aquilo que Deus tem feito comigo de 2019 para cá. Então, esse foi o principal desafio. Até falei para a Dani, quando eu estava fazendo, eu disse, Dani, não tem como aumentar isso bem muito. Mas acho que foi o desafio na maioria, né? Mas realmente eu fiquei muito feliz, e o que eu achei assim mais interessante, que eu até estava conversando assim, foi que a gente não planejou, não foi planejado, né? A Dani veio assim com o instrumento de Deus, nos propôs um e-book. Tá bom, joga um e-book na mão da Dani, tá tudo certo, tudo tranquilo, tô feliz, tá tudo bem. Passou mais um tempo, a Dani aparece com a proposta do livro. Eu quase não consegui acompanhar. Meu Deus, é um livro agora, tá? Então eu só vou. Aí coloquei lá, passa, eu vou. Depois pede uma foto. Eu já vi essa foto, mas eu não tenho uma foto, é um livro. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas tá bom, só fui, sabe? Hoje eu estava pensando nisso hoje pela manhã, assim, a forma de Deus trabalhar. Eu fiz para convidar algumas pessoas, eu fiz um textinho, eu coloquei assim: eu não planejei e nem sonhei e nem nunca
orei para fazer, para isso acontecer, apenas Deus me deu. Então, com base naquele versículo que diz assim, deleita no Senhor, e Ele considerar o desejo do seu coração, que está lá em Salmos 37, versículo 4, eu entendo que esse foi algo que aconteceu hoje na minha vida, que está acontecendo hoje na minha vida, né? Eu ter entregue isso para Deus, eu ter feito outras coisas que Deus me mandou fazer, e Ele está me dando esse presente em plena imersão de cura interior, que eu estou naquela focada, naquele momentão assim, dos 40 minutos já quase do segundo tempo, me vem esse pré-lançamento, né? Graças a Deus. Então, eu estou muito feliz de participar, de fazer parte desse projeto. Como você falou, é algo que é o começo. Eu precisava, eu acho que tinha que ser assim, porque se eu fizesse de outra forma, eu não ia. Então, Deus diz, calma, eu vou fazer para ela devagar do jeito dela, porque senão ela não vai parar para escrever. Então, foi tudo programado mesmo por Deus. E, assim, eu louvo muito a Deus pela tua vida, Dani, porque a gente se conheceu assim, né? Nas redes sociais, nos conhecemos naquele dia que eu fui ministrar uma aula ali no teu projeto. Então, veio tudo e isso aconteceu, né? Então, eu entendo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? A sua vontade é sempre estabelecida, sempre vem em primeiro lugar. Então, eu acredito muito que esse é um plano de Deus para todas nós, mulheres que estamos fazendo, 21 mulheres fazendo parte de um projeto belíssimo desse. E eu creio que a gente vai alcançar muitas outras mulheres, e muitas outras mulheres serão alcançadas, serão curadas através do nosso testemunho, da nossa história. É verdade, eu lembro que você falou da imersão, né, os trabalhos que você tem já com as mulheres, né? E a gente comentou, nossa, um livro aí encaixaria bem. Imagina você estar lá na imersão com o seu livro, né? É uma forma também de você fazer renda, de levar a sua mensagem. Quando a gente faz o livro, a gente não tem noção onde o livro vai chegar. Seja no formato e-book ou mesmo físico. E a nossa proposta inicial era e-book, porque para ser uma coisa mais acessível, é uma forma de fato de startar as mulheres para escrever. Vamos lá, talvez falar de livro é impossível, mas o e-book é mais acessível. E aí deu super certo. Aí depois, nossa, e se fosse um livro físico mesmo? Eu falei, vamos deixar um pouco mais acessível ainda, né? E assim, todos os outros projetos que a gente faz, fica um pouco mais caro, né? Dá mais trabalho, a gente coloca mais coisa no livro. Dessa vez ficou mais leve o livro, não ficou com muita coisa, mas a quantidade de páginas deu igual, porque deu muitas coautoras. Normalmente eu trabalho com 12, o primeiro livro que eu fiz, até posso mostrar para vocês, foi desse projeto mesmo, Mulheres Transformadas para Reinar. Ele deu 15 mulheres, que foi esse aqui, né? Que é o físico também. Depois que a gente começou a trabalhar com 12. Daí o segundo foi trabalhando a escrita, Mulheres Transformadas pela Escrita, que é esse aqui. E por último a gente colocou a proposta da feminilidade, que eu estava trabalhando muito isso, participando da mentoria da Ana Luquini, né? Então a gente fez esse aqui, que ficou maravilhoso. Esse aqui ficou muito lindo. Esse aqui a gente colocou desenhinho, sabe? Tipo, na barrinha que a gente colocou alguns detalhes, né? Aqui embaixo. Tem tarefas também. No nosso não deu para colocar tarefas, senão ia ficar bem pouquinho o nosso capítulo. Né? O meu ainda consegui colocar um pouquinho, mas se a gente fosse ter um espaço para as tarefas, para atividade, ia ficar muito pouquinho texto. Então já era 2 páginas, bem limitada a quantidade, né? E a ideia era essa. Porque o e-book, se a gente fizer ele muito, com muitas páginas, não fica muito interessante. Então daí eu pensei, falei, agora para livro, daí aumentou as coautoras, falei, agora ficou interessante para livro, né? Uma boa quantidade. E aí, dependendo, por exemplo, essa última que foi impressa aqui, foi uma gráfica, que ela deu uma diagramatura, né? Que é a grossurinha da página, ficou um pouquinho mais grossinho, então ficou bem grossinho o livro, olha. 140 páginas. E os outros ficou um pouco mais fininho, né? Se você analisar, ficou um pouco mais fininho. Mas vai ficar com certeza nessa mesma grossurinha. Então fica um livro bonito também, né? Então a gente trabalha bastante isso. E agora vamos aí para Eva também, que era um sonho, né? Você também ter o seu livro, escrever. Conta um pouquinho pra gente a sua experiência também.
Ah, para mim foi super interessante, né? Porque eu já nasci querendo ler, né? Então, o aprendizado com 6 anos foi fantástico. Desde então, nunca mais parei de ler. E escrever era um sonho, mas a gente não sabe nem por onde começar, né? E aí tem uma super facilidade para escrever também, e teve a mesma dificuldade que as meninas, né? Basicamente eu já quase escrevi um livro para resumir em 2 páginas, né? Para entregar 2 páginas aí. E claro, né? A gente sempre fica pensando por onde eu começo, né? Como que eu vou fazer para ser meu primeiro livro? E aí, como a gente tem um sonho, Deus vai dar sempre dando aquela oportunidade. Conheci uma outra coautora, um outro livro seu, e ela me comentou, falou da sua existência e tudo mais. E aí comecei a te seguir, né? Então ela já deu meu nome. E como a amiga, né, parceira coautora falou, não existe coincidência, existe providência. Quando a gente deseja muito algo, isso com certeza Deus coloca de encontro até nós, né? E aí eu vejo essa oportunidade agora de ser uma coautora como assim o engatinhar, o primeiro passo de uma longa jornada. E quando a Dani me chamou, foi no auge, mês de dezembro, puro trabalho, né? E a gente pensando ali que tinha pouco tempo para fazer tudo isso, mas foi gratificante. E como eu falei para ela, assim, do método antigo, o escrever isso num papel primeiro, né, numa grafia, na mão, para depois colocar no computador, ali, para os escritores isso é muito bom, né? Desde que a gente está aprendendo agora, é um desabafo ali que você tem consigo mesma, conseguir transpor tudo aquilo que você sente no papel, isso é maravilhoso, e a gente quer continuar, né? Você pega ali horas e horas escrevendo, e aí essa primeira experiência foi fantástica, né? Eu já falei para a Dani desde o começo que eu tinha acabado de encontrar a minha mentora, que eu precisava ali, estava ajudando de espera, né? E para mim isso aqui vai ser fantástico. Agora, vendo essas meninas todas aí trabalhando, né? Estou curiosa também para ver o trabalho delas. Nós estamos juntas aí há meses, mas apenas conhecendo assim no ardor das palavras, mas assim, o conteúdo de cada uma para nós também é uma surpresa, né? Então, assim, sei que todos têm a sua belíssima história. Nós gostamos agora, estamos aprendendo a escrever, já somos fiéis leitoras, né? Então, não vejo a hora de ter esse livro em mãos para poder sair, né? Aprendendo com elas e principalmente no âmbito que traz esse livro para nós, que é a superação ali na fé, e isso com certeza traz para nós mais vivência, né? Mais experiência de como conduzir a nossa vida através da experiência de cada um de nós, né? Então, para mim foi extremamente gratificante e tenho certeza que realmente é um engatinhar de grandes passos que me para esse futuro e eu me sinto realmente lisonjeada. Meu Deus, você pode me chamar mesmo? Sou escritora, né? É um sonho tão antigo e de repente agora está tomando forma, né? Já está saindo aí o primeiro livro e pela quantidade, pelo desenrolar de nossos livros, tenho certeza que a Dani vai nos mentorar aí. Já cada capítulo realmente vai se tornar um livro, né? Nós teremos aí a segunda parte do nosso sonho realizado. Tenho certeza que isso será muito em breve. Pelo andar que nós estamos aqui, da desenvoltura do nosso trabalho, né? E pela qualidade que a Dani está trazendo para nós também, das meninas, eu tenho certeza que é muito breve isso vai estar se concretizando, né? E eu estou muito realizada. Tem hora que eu penso que eu estou sonhando, gente. Eu falei, quando ele pensa que sonho pode ser na realidade, e se você dá essa oportunidade, Deus ele faz que se torne possível. Por isso que eu falo, cuidado com o que você sonha, porque ele pode se concretizar. E o livro, graças a Dani, está sendo aí realmente aí, o coração está até acelerado, né? De tanta vontade de ter em mãos assim, falar, meu Deus, meu primeiro filho aqui, escrito está nascendo. Né? E assim, estou muito feliz, como feliz todas as meninas também. Eu até gostaria de conhecê-las pessoalmente, dar aquele abraço mesmo, que temos todos aí no mesmo nível, né? Assim, de expectativa para que esse livro saia assim, o quanto antes aí, para a gente possa já entregar para todo mundo, né? Acho que tem muita gente esperando também conhecer um pouquinho da nossa história, né? Alguns convivem conosco, mas não sabem realmente ali no nosso interior o que a gente sente e só o livro vai contar, né? Então, isso aí vai despertar bastante interesse aí. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer sair adquirindo os nossos exemplares, é claro, para conhecer a história de cada uma de nós aqui, que tenho certeza que vai ser histórias aí para ser, assim, uma novela, né? Nós vamos Novela mais da vida presentes real. da vida real. E já estaremos relançando aí o nosso livro na íntegra, né? E agora vai ser só assim, é só para
começar a instigar as pessoas a conhecer um pouquinho de nós, mas já já, com certeza, estaremos aí com nossos livros, primeiro de muitos, né? Tenho certeza que agora sim, graças a Dani, podemos considerar escritores. Né? Creio que é isso. Eu realmente estou muito feliz, agradecer a Deus e a Dani e as meninas pela oportunidade que estou tendo aí de estar concretizando mais uma das minhas metas, né? Sonhos são sonhos, mas sonhos também tem que ter metas para que se torne realidade. E essas eu já considero mais uma meta concluída, ser o seu primeiro passo, que da agora em diante vai se tornando cada vez mais concretizada, né? Vai se melhorando, aperfeiçoando. Não existe o perfeito, né? A gente começa com pequeno e vai tornando depois com a qualidade melhor, né? Já temos mentores e tudo se torna possível. E a Dani está aí para nos ajudar, tenho certeza disso. Gratidão, Dani, e as meninas pela essa oportunidade. Amém. É que nem você falou, é muito emocionante. Eu tô lançando, hoje é o 13º livro. Mas todo livro que você lança é como colocar aqui, dá um friozinho na barriga. Toda vez é assim. E você encontrar-se com as histórias, né? Por exemplo, ali a gente conversava por mensagens, trocava as informações do livro, parte de correção, sugestão para alguma coisa. Então a gente já estava desenvolvendo ali. Como você falou, a gente concretizou algo. Tomar cuidado com os sonhos, né? Então, a partir do momento que você escreveu, tem que tomar cuidado mesmo, que a coisa acontece rápido. Então, a escrita, eu sou suspeito para falar. Porque quando a gente escreve, muita coisa muda. E foi legal que essa fase que eu estou agora, eu estou me formando na psicanálise, né? Até a Rose também aí, do mesmo lugar que a gente estudou, o Instituto Fazendo a Diferença. Então, também quero agradecer aqui a doutora Ângela, o Instituto Fazendo a Diferença, por nos formar. Né? E por nos trazer oportunidades também de alcançar outras mulheres que também estão nessa área, para ajudar outras mulheres a se desenvolverem, a se transformarem, a se curarem. Então, eu estou também nesse intervalo fazendo aí as correções, arrumando o livro, também fazendo os atendimentos. E por isso que eu consegui encaixar essa semana. Essa semana eu tinha 2 atendimentos na semana, um era para ter hoje, inclusive. Falei, nossa, daí cancelou. Falei, é bom que eu vou mais com energia para a live. Mas como tem sido bom esse tempo de conhecer pessoas e poder ajudar. E adivinha, né? Eu passo bastante tarefa nas terapias. Ó, sai uma lista, assim, né? De muita coisa para escrever, de muita coisa para desenvolver, coisa que a gente faz ali durante a sessão e pós-sessão também. E já estamos tendo bastante resultado, graças a Deus. E que delícia tem sido encontrar com essas histórias. E quem sabe essas mulheres também possibilitarão ter aí os seus livros, né? Seja em formato e-book ou mesmo físico, e se conectar com a gente também. Nós temos um grupo chamado Mulheres Transformadas, né? Nasceu lá em 2022, já tem um tempinho já, e a gente começou a fazer lives nesse projeto, até a Edilene palestrou lá. Então a ideia era essa, fazer com que as mulheres se lançassem mesmo, começassem a falar das suas histórias. Eu tenho um conteúdo, eu entro no grupo, palestro aquele conteúdo, né? Mas eu não preciso ser palestrante. Não, a minha história faz com que eu me torne palestrante e fale daquilo. E aí a gente faz aquele movimento. Daí a gente coloca lá no Instagram, posta, elas também fazem toda a divulgação. Depois eu coloco um resumo do que foi a palestra. É muito gostoso. Então ali já tem a escrita envolvendo. E aí as mulheres começam a se interessar também por ter os seus livros. Então é muito legal. Tá? Então eu quero falar rapidinho aqui. O meu capítulo é o Maternidade, o convite diário para florescer em todas as estações. O da Eva é Saudade sim, tristeza não. Só para vocês terem aí um pouquinho aí, né, do que talvez esteja ali dentro do livro, que vocês aí vão conhecer a partir da aquisição do livro. Da Rose, os desafios de viver por um propósito. E da Edilene, do fundo do poço ao renascimento. Todas as histórias estão impactantes, todas as histórias estão com uma força ali que a gente percebe que está o coração, né, da coautora dentro do capítulo. Então, escrever é, de fato, fazer com que o coração nosso fale. Muitas vezes nosso coração está quieto ali, guardando tantas coisas, e quando a gente escreve, vem tudo à tona. Então, é muito interessante. A gente lembra, né, no meu caso, Dani, eu fui para a conferência terapêutica o ano passado, da doutora Ângela Cirino, e conheci a Alessandra. E a gente se conectou, né? E eu vi várias terapeutas com seus livros lá na conferência. E de forma alguma eu imaginei que eu ia estar fazendo parte. Nos últimos
assim, nas últimas pessoas, eu acho que já tinha ultrapassado, né, a quantidade de pessoas. A Alessandra, Rose, vai lá, escreve a tua história. E eu vi essa possibilidade, mas de forma alguma eu imaginei escrever. Eu sempre gostei de escrever, mas não participar de um livro, assim, de forma real, né? E aí foi muito emocionante, num momento assim, principalmente agora que você tem horas que você se sente só, deslocada na profissão e você encontrar mulheres que têm o mesmo propósito, que incentivam mulheres, para mim está sendo muito emocionante, impactante. Aqui, assim, de tão longe, né? Que, assim, cada pessoa tem uma cidade diferente, distinta. Então, para mim, está sendo muito... nesse momento, está sendo muito interessante e está me dando um ânimo e um gás, para ser sincera. Esse livro aqui, que foi o segundo, tinha uma coautora que era psicanalista e estava lançando lá na conferência. Só não sei se foi na a conferência que você foi. Mas ela estava lançando esse aqui, lá. Tinha muitas. Mãe e filha que participou, foi bem olhando, interessante. Né, as pessoas que têm seus livros. E eu achava aquilo tão distante. E agora eu já quero escrever um todo, de 200 páginas, porque quando a gente começa a contar, cada mulher tem, né, a sua história, as suas derrotas, suas vitórias, mas estamos aqui, né? Não desistimos, né? Nem sempre a vida vai nos levar por caminhos maravilhosos, né? Vem as fases tortuosas, mas a gente se levanta e somos mulheres guerreiras e isso foi muito interessante para mim participar e ver, quando a gente escreve, ver que o quanto, nossa, eu passei por isso e tá tudo certo e eu sobrevivi, tô aqui. Posso ajudar outras pessoas, né? A Rose falou aqui, tudo começou através da doutora Ângela. No meu livro, esse livro que eu mostrei aqui sobre a escrita, essa coautora falava da doutora Ângela, eu não conhecia. E aí que eu fui pesquisar. Olha que interessante, a partir do livro eu me conectei com ela. Foi muito legal. Tá amando essa profissão, né, Dani? Nossa, eu me identifiquei, porque assim, o trabalho que eu fazia com a escrita já era terapêutico. Só que eu só não tinha essa consciência que era terapêutico. Né? Eu fazia ali, trabalhava com as mulheres, eu tinha aquele desejo que elas se transformassem através da escrita. Assim como eu fui. Né? No primeiro lançamento, eu falei, eu quero ensinar, eu quero que elas também tenham um livro. Eu pensei assim, eu lancei o primeiro livro. Eu não quero ficar pra mim aquilo que, né, eu aprendi. Então eu falei, eu vou ensinar. Aí comecei a fazer live, comecei a chamar as mulheres para participar. Aí eu fiz um projeto que foi o primeiro. Dentro de uma mentoria da Ana Luchini, que eu participava, sobre feminilidade, né? E aí ela lançou uns desafios. Eu falei, vou fazer um livro com essas mulheres. E aí a gente conseguiu 15 mulheres. A partir dali eu falei, nossa, uma coautoria. Tava bem naquele começo das coautorias. Agora virou uma febre, todo mundo faz coautoria. Né? Mas eu peguei aquele comecinho, sabe? Por exemplo, até a Elisângela Freitas, né, que fala sobre escrita, ela não tinha ainda coautoria. Então eu fiz bem antes dela, que ela é a doula dos livros, a gente fala, né? Que é lá ali do conglomerado, né, do Pablo Marçal e tal, que ali a gente começou tudo, né, aprendendo, escrever livro e tal. Então foi tudo ali que começou. E eu falei, nossa, agora eu consigo também ajudar não só elas escreverem, eu ensinando com as lives, mas elas entrando nos meus projetos para poder fazer elas terem livro. Né? Porque às vezes você até aprende a escrever, mas você não sai do papel. Né? No sentido de o projeto de fato sair, ir para a gráfica e chegar na sua mão e se tornar um livro. Então aí a gente começou. Tem aquela ponte, né? A ponte que faltava. Você tem a vontade, mas não tem aquela pessoa que entenda. O que você está fazendo facilita muito, a gente só vai lá e escreve. Né? Principalmente nós que somos mães, né? Trabalhamos e tudo, a gente já é muito boa na nossa área e você é muito boa na tua área. Então, colocar isso à disposição e ajudando de certo modo, nossa, para mim, eu tô amando. Ótimo. A gente tá com a Magdala aqui também para entrar. Aí eu queria ver se alguém de vocês gostaria de sair para poder deixar a Magdala entrar. Se a Magdala quiser me chamar aqui, alguém que for sair já faz uma despedida, e aí ela entra pra gente poder falar um pouquinho também do capítulo dela.
E aí a gente vai também encerrando, para não cansar muito também, mas amanhã tem mais live também, inclusive. E eu quero convidar vocês que estão aqui também a fazerem mais lives. Depois que o livro chegar, abrir lives, começar a falar do livro, né? Lançar aquelas pílulas, né, que a gente fala. Então ajuda bastante também. É uma forma de você ter um porquê de fazer live. É interessante, né? Eu lembro que quando eu fiz o primeiro livro, eu não fazia live nenhuma. Não tinha nem foto no Instagram, não tinha nada. E eu falei, e agora eu tenho que mostrar esse livro? E aí eu precisei fazer live. E eu fiz a primeira, a segunda, a terceira e foi embora. Mas assim, é um treino. Não é tão fácil, né? Algumas pessoas gostam de fazer em formato collab, como aqui a gente está fazendo. Outras gostam de fazer sozinha. Então você tem que ir adaptando conforme vai, né, achando melhor. Mas se sentir um pouco de insegurança, pode fazer em formato collab, né? Vai ali como se fosse um bate-papo, uma conversa e vai desenrolando. Né? Até a Sheila acabou de entrar aqui também, ela participou de 2, 3 livros com a gente aí também. Então, assim, é muito legal a gente ver as histórias, né? Ali que tem mulheres que são psicólogas, médicas, psicanalistas, né? E tem outras funções também. Acho que a Eva também trabalha com a parte da beleza. Me confirma se eu estiver falando errado, né? Tá? Então, Não, assim, também. tem advogada também, então, assim, tá bem diversificado, né? As profissões, como a gente se conectou, a Sheila, que tá aqui na mensagem, também é médica, então a gente se conectou também lá nas mentorias da Ana Lucchini, né? Inclusive a Ana Lucchini fez o prefácio do último livro, então a gente vai fazendo essas pontes, né? Eu percebi que quando eu lancei o desafio Fé e Superação, eu vi que muita gente, na primeira semana já tinha 10 mulheres querendo, porque conectou muito rápido. Né? Quem não tem uma história de fé e superação? Agora, se você pega um tema específico, por exemplo, como foi a gente fez da outra vez, feminilidade, não é todo mundo que conecta. Foi mais desafiador. Acho que levou uns 9 meses pra gente concluir esse projeto. 9 meses? Não, 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio foi. Aí o primeiro projeto, acho que levou 6, 7 meses, assim, foi mais rápido. Então, cada projeto é um tempo. Né? Então é muito interessante. Até chega um ponto que a gente fala, não, agora não dá, agora a gente tem que lançar. A gente tem que lançar agora. Né? Que nem esse levou 6 meses, foi rápido até. Mas a ideia era 3. Mas sempre, nossa, é impressionante, acontece muito assim, tem mais alguém para entrar. É sempre assim. E a gente vai segurando mais um pouquinho, às vezes vem um texto a mais. Tem pessoas que entram, já entregam o texto, tem uns que demoram um pouquinho, mas então a gente vai respeitando esse processo. É tudo um processo. Né? Até no meu capítulo eu falo que a gente precisa respeitar isso também. Né? Então não é que a gente já está perfeita, a gente está no processo. Sim. Estamos no nos meu transformando. caso, eu fui reler, né? Eu escrevi rápido, eu fui reler, Julia, eu acho que vai ser muito comprometedor, né? Falar isso aqui. Minha cachorrinha tá ali batendo na porta, querendo entrar. Então foi muito. Você tem que ter um cuidado na hora de escrever, né? Colocar a palavra adequada. Muitas vezes você vai contar uma história e aquela forma de falar pode magoar alguém. Então, para mim, o desafio foi esse. Colocar em palavras o que adequadas, né, ao texto, para ajudar de fato, resumir para ajudar contar minha história, mas para ajudar mulheres, né, que no meu caso teve que ficar em home office, teve que cuidar da família, né, sair, né, de uma jornada de trabalho para virar mãe em tempo integral, né, e aquilo ali foi um desafio muito grande. Quando eu comecei a escrever, eu disse, nossa, eu superei, né, aquela situação e não podia falar tudo que eu queria também, né, ter um cuidado para resumir e falar as coisas de forma que não magoasse alguém ou que fosse mal interpretado, né. A exposição da história é um desafio, né, a gente gosta de ler o livro dos outros, a história dos outros, mas quando se colocar ali, né, é uma realização, mas também um desafio de se expor, né, Ô, saber. Dani, eu vou agradecer você, né, já nesse momento,
Eu tenho a oportunidade de estar de volta amanhã, na quarta, né? Com mais oportunidades. Então, eu vou deixar a amiga Magdala participar um pouquinho também, que também quero conhecê-la, né? Aqui. E amanhã eu estou de volta para contar um pouquinho mais das nossas histórias aqui, conhecendo aí um pouquinho de cada uma, tá? Mas eu vou continuar aqui com vocês, vou continuar aqui escrevendo para vocês aqui, participando dessa forma. Aqui eu deixo chance para a nossa amiga também que está participando aí. Ele já agradeço a oportunidade. Eu que agradeço poder te conhecer também aqui, a gente conversando aqui, né? Mas, então, eu vou chamar ela então aqui. Mas aí amanhã você vem, viu? Amanhã eu espero você aqui de novo. Estou de volta. A Magdala, se você estiver por aqui, vê se você consegue me chamar aqui, que não tá bloqueado o botãozinho de aceitar ela aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. E a internet tem essa grande vantagem, né? Não importa onde a gente esteja, a gente pode estar conectados juntas, né? Isso foi, assim, para nós algo assim que, principalmente pós-pandemia, que transformou essa oportunidade para as mulheres, né? De podermos fazer nosso trabalho que nem sequer conhecemos e estarmos aqui, às vezes, muitas vezes, quilômetros e quilômetros de distância, né? Como a maioria que pensou mesmo. Vai ser até difícil nos reunirmos, vai ter que fazer isso um dia para esse lançamento aí, viu? Ó, só para vocês saberem. Você tá falando de qual estado, Eva? Eu estou em São Paulo, interior. São Paulo, eu também estou em São Paulo, interior. A Edilene? Guaramirim, Santa Catarina. Santa Catarina e a Rose? Acre. Olha, no Acre. Vocês têm noção? Isso é fantástico. Nós pegamos 4 cantos aí do mundo. Ai, que legal, muito legal. Tá Então, bem assim, pertinho aqui, hein? A gente tá bem pertinho uma da outra, né? É verdade. E quando eu fui na conferência, que eu falava que era do Acre, as pessoas iam olhar no celular onde ficava. Ninguém sabia. Já pensou? E era só eu lá, sozinha na conferência. Tipo assim, num local com mais de 1.500 pessoas, só eu daqui. Eu digo, então... Tem que me dar uma dedicatória para eu imprimir e colar no meu livro, então. E aí, conheci a Alessandra, que está fazendo parte, né, do livro. Aí ela disse, Rose, do Acre tem que estar aqui nesse livro. Então, foi assim, algo assim, de Deus mesmo. E eu imagino a batalha que é para ti, Dani. Desafio, né? Com família, com estudo. Eu quero te agradecer muito. É uma pessoa assim de Deus mesmo, que tem um coração que eu ainda não vi. Né? Sinceramente, eu ainda não conheci uma pessoa assim tão... que expande o conhecimento, né? Que através de você, principalmente nesse momento que eu estou vivendo assim às vezes você se sente sozinho na sua profissão, você se sente sozinho como mãe, sozinho, você não tem nem muitas vezes como compartilhar, né? Principalmente as mulheres, assim, você vai contar a sua história, ninguém conta o que está acontecendo de fato, porque a gente tem que estar sempre com uma máscara, né, de sorriso, de fortaleza. Quando você vai escrevendo ali, você vê que, gente, você lembra que aquele momento você não estava bem, você tinha que aparentar estar bem, né? E eu que sou psicanalista, me conectei muito, mas às vezes você se sente sozinha. E reunido com várias mulheres que têm um coração com propósito, gostam de contar suas histórias, querem ajudar de alguma forma, né? Eu estou muito feliz, quero te agradecer, quero que Deus te abençoe muito, e vocês também, né? Cada uma das mulheres, te dê essa força e que continue para os nossos livros, né? Sozinhas. Que vai ser uma... Não está mais sozinha. Agora obrigada, viu, meninas? Eu vou me despedir, mas vou ficar mais um pouquinho. Ó, se sair uma, a Magdala já consegue entrar, tá? Daí não precisa sair todo mundo, né? Até a Rose falou uma coisa interessante, porque eu lembro que falaram assim, quando que vai ser o lançamento? Eu tava falando, nossa, e agora? Eu preciso achar uma data para esse lançamento. Só que a hora que a gente fala do lançamento e marca a data, você viu que daí começa tudo rápido, né?
É tudo muito assim. Então eu falei assim, será que elas estão Já prontas para o chegou. lançamento? Porque eu vou ter que fazer as artes, a gente vai postar as artes, a gente vai divulgar e vai chamar e já vai marcar a data. É lançamento. É bem assim, pressão, uma semana de muita pressão, né? E aí, Mas nossa, a como que pressão assim? vai Agora eu durar tenho que muito postar tempo. arte, eu tenho que divulgar, como que é que funciona agora? É muita coisa. É É tudo cadastrar na novo pra plataforma, gente. é conseguir o link pra gente poder também enviar para as pessoas adquirirem o livro. É muito assim, é bastante coisa. Eu falei, mas fiquem tranquilas que eu tô ali, eu vou avisando vocês, olha, agora tá a arte lá, divulguem, eu também coloco como colaboração para vocês facilitar um pouco a vida. Então a gente vai. Né, eu já lancei várias vezes, então assim, eu pego os modelinhos que eu já fiz para facilitar, porque se for fazer tudo do zero, é muita coisa. Né? Então, é muito legal, a gente vai devagarzinho, aí vocês conseguiram sentir um pouco da pressão já, né? A partir da Eu live. imaginei, assim, eu Mas fiquei para nós está muito imaginando. prático, porque você está dando muito pronto para nós, né? A gente É, está compartilhando, Tá tá tudo tranquilo, muito mastigado, né? tá E tá ali à mastigado, melhor disposição. inclusive. Eu quero te Eu só agradecer por isso, agradecendo a porque Deus, porque para mim está sendo muito surreal. É chegar e montar, né? não, e Montar, essa semana o meu WhatsApp estava bloqueando, ele estava fechando, né? Por causa do espaço, que eu estava fazendo as o meu artes, né? também. E aí o pessoal manda vídeo, eu tinha que ficar limpando toda hora, né? E limpando o celular. Eu falei, meu Deus, porque eu preciso fazer a live, senão começa a travar. E aí eu fiquei desesperada, falando, mas vai dar certo, tô limpando, tô tirando o vídeo, tô fazendo aquela limpeza, né? E aí o WhatsApp não abria, e é a minha forma de comunicação principal, né? Pra avisar vocês, pra responder dúvida. E graças a Deus deu pra dar aquela limpada, consegui. Mas foi desafiador. Ai, Tudo meu Deus, como é acontece. difícil. Tá, então se alguém quiser então, sair só pra Magdala entrar, eu vou sair. Eu quero agradecer mais uma vez, né? Até o próximo encontro, não sei quando. Quem sabe um dia a gente se encontra, né? E sim. marca esse encontro de todas essas mulheres. Já pensou? Seria um sonho. É E a gente maravilhoso. pode fazer lives depois também. Vocês podem combinar entre vocês, né? Ali o grupo tá aberto para vocês se comunicarem, se conectarem, ver que vocês colocaram o arroba do Instagram. É isso mesmo, tá? Tá aberto para vocês estarem sempre em contato. Ah, eu quero fazer a live agora com a Edilene. Marca lá com a Edilene, faz uma live. E quando vocês pegarem o livro nas mãos, vocês vão se conectar com algumas histórias. Nossa, essa história conecta com a minha. Opa, vou fazer uma live com ela. Então tem essas dicas também que a gente dá, tá? Pra vocês aí. E tá muito legal. Então vocês vão, divulgam o livro. Aí já falou, ó, pessoal, quer adquirir o livro, tá aqui comigo. Tá? Então é assim que começa. Tem que aparecer um pouco para poder mostrar essa questão do livro, né? E foi no evento, sempre tem algum livro na manga ali, né? Tem alguns livros com vocês, leve, né? Tá acabando o livro, vocês também tem a opção do e-book, né? Para vocês disponibilizarem, né? Através das plataformas, tá? Então ninguém vai ficar sem livro. Mas essa é a ideia, né? Que vocês se conectem com mais Eu mulheres. vou sair. Como é que sai, Dani? Tá, vê se você acha um xizinho aqui em cima. Aparece para você um Tá xizinho? aqui. Isso. Meninos, tchau. Muito obrigada, tá? Até a próxima eu que live. agradeço. Tchau. Eu vou chamar a Magdala aqui também. Deixa eu ver se vai, porque o botãozinho dela tá apagado. Deixa eu ver se agora vai. Ah, agora apareceu como aceitar. A Magdala também tem uma história maravilhosa. Com certeza também tinha um sonho aí de escrever um livro, e a história dela veio também impactante. Vamos ver se ela vai conseguir entrar aqui. Ela que fez aí também alguns vídeos legais aí para divulgar. Ai, seja bem-vinda, querida. Como que você está? Partilhe um pouquinho Dani. com a gente. Tudo bem? Você consegue me ouvir bem? Sim, tô vendo e ouvindo. Você consegue ver a gente aqui, normal? Consigo, agora eu consigo. A tela tava ao contrário do celular. Tudo Joia. bom, Dani? Já faz um tempo, né? Verdade. A Magdala palestrou também no grupo, já. Já agora em fizemos live estado também, né? diferente, sim. Só que agora comecei no grupo em São Paulo, né, Dani? Eu ainda estava morando em São Paulo, hoje eu tô na Paraíba. Não estou mais em São Paulo. Na verdade, eu estou bem no finalzinho da Paraíba. Eu estou em Uiraú, na Paraíba, na verdade. Mas o processo do grupo já é antigo, né, Dani? Já. Agora, o livro não, né? O livro finalmente saiu. Eu não consegui. Entrei num outro projeto, mas não consegui concluir. E desse, graças a Deus, eu consegui concluir. Foi um desafio entregar o capítulo
Teve um pouco de dificuldade, né, Dani? Principalmente porque a minha história é um pouco longa. E para resumir tudo foi um pouco complicado, né? Mas eu acho que o processo da escrita para mim foi rápido, mas foi difícil conseguir parar para escrever. Não sei se aconteceu com todo mundo, mas a minha volta tinha diversas situações, então eu não conseguia sentar mesmo para poder terminar a escrita. Comecei algumas vezes o texto, mas eu precisei parar diversas vezes. E eu deixei para... Eu faço esse ano 4 anos que eu faço live, e eu iria fazer uma maratona de lives para comemorar. Eu entrei na internet, para quem não sabe, para ajudar as mulheres. Eu entrei bem pós-pandemia a fazer live com frequência. Então, assim, eu entrei na internet com o intuito de ajudar mulheres a se conectar mais, a ter mais coragem de olhar para a câmera. Eu mesmo fui uma pessoa que tive muita dificuldade, né, Dani? Eu tenho alguns vídeos que eu vejo no YouTube, até mesmo no grupo da Dani, que são vídeos que são, para mim, de grande lição, né? Porque às vezes a gente busca perfeição de cenário, perfeição de diversas formas, e acaba retardando um processo que ele é natural, né? Não é o melhor cenário, não é a melhor roupa, mas é a história que você tem para contar que realmente faz a diferença na vida do outro. Às vezes aquilo que a gente guarda para si é exatamente o que o outro precisa ouvir naquele momento. Eu fui uma pessoa transformada pelas lives aqui do Instagram. Eu cresci muito como pessoa através das redes sociais, então sempre que eu posso, eu estou fazendo lives, eu estou sempre participando em collabs, porque eu acho que às vezes uma palavra com certeza faz diferença em qualquer lugar do mundo. Às vezes o que você acha que é simples para você é algo que faz uma diferença tremenda na vida de outra pessoa que está em casa, às vezes no trabalho, cansada, e precisa ouvir aquelas palavras de alguém. Porque às vezes a pessoa até sabe o que precisa ser feito, mas ela não tem a consciência para isso. E às vezes ele passando um vídeo de celular e você ouvindo exatamente aquilo que você precisava, é uma virada de chave. Foi para mim, e eu sei que é para muitas pessoas, porque eu tive a honra de encontrar pessoas em outro estado que eu nem sequer fazia ideia que me seguia, e falou assim: nossa, aquilo que você falou transformou a minha vida. A partir daquele momento eu mudei a maneira de pensar, eu comecei a me profissionalizar, e para mim isso foi de grande valor, né? Porque eu lembro que essa live específica era algo que eu não queria fazer, porque eu achava que o meu cenário não era adequado, porque eu achava que não tinha muita gente. Eu era muito perfeccionista, e depois, acho que 1 ano depois, eu encontrei uma pessoa em Santa Catarina, em um evento que eu estava participando de uma empresa, e a pessoa me abordou, e eu nunca tinha visto ela pessoalmente, mas ela já me seguia aí há pelo menos uns 2 anos. E o processo do livro é muito gratificante, né, Dani? Eu conto só um trechinho da minha trajetória, uma fase que foi muito difícil, mas que foi de grande valor para mim, que foi um dos pontos de mudança de chave, né? É verdade. O capítulo da Magdala é Quando o Impossível Bateu a Minha Porta. Olha só. Então, assim, até tem uma outra história que conecta bem com a sua. Depois que você lê as histórias, você vai perceber. Nossa, que legal, isso aqui conectou. E como eu falei no começo, nós estamos em 21 mulheres, né? Cada mulher carrega uma dor, carrega uma luta, um desafio, né? Algumas falam de maternidade, outras falam de carreira, né? Outras falam de situações que viveram no dia a dia. Um dos pontos fortes também que nós encontramos nesse livro são as perdas, né? Luto. Então, assim, tá bem forte algumas partes do livro. E quando vocês começarem a ler, vocês vão começar a perceber, nossa, olha, puxa vida, né? Essa história
vai de fato impactar pessoas. E tem pessoas que muitas vezes pensam assim, isso acontece comigo isso. E aí quando pega o livro e lê essa história, percebe, não, aconteceu, às vezes até algo pior, né, com o outro. Então é uma ponte que a gente cria, desenvolve. E esse bebê tem isso, né, essa questão de você compartilhar a sua experiência e também você se sentir cada vez mais humano junto com outras pessoas. Né? Nossa, será que eu sou diferente? Por que será que isso acontece comigo? Né? Muitas pessoas tiveram perdas, e perdas, né, que a gente percebe que fazem faltas até hoje. Não tem como você substituir alguém que foi embora, né? Mas a gente tá ali, tá muito vivo. E aí você escreveu, o capítulo eterniza, né? Até para você depois passar para as pessoas que vão vir, né? As próximas gerações, seus parentes, pessoas aí que nunca imaginou que você ia ter um livro. Né? E eu lembro que eu ensinava bastante sobre isso no começo de escrita. Muitas coisas até a gente esquece, né? Mas a gente falava muito isso. Nossa, tem pessoas que nunca imaginou ter um livro. Às vezes pensou que tinha que ter muito estudo, muito conhecimento, né? Faculdades e faculdades. Mas na verdade a maior faculdade ela já tinha, que é a própria vida. A própria experiência dela, vida, né? Aquilo que ela viveu. Então a própria história. Então quando você começa a escrever, você percebe o tanto de coisa que você tem. Eu falo que a nossa história não é nossa, é de todo mundo. Então você conta a sua história, já é de outra pessoa. A outra pessoa vai se conectar e a partir daquilo ela vai se curar também. Então é muito interessante. Então, até eu coloquei aqui um trechinho, né? Ser uma mulher transformada é uma decisão diária. Então, não é que a gente já se curou de tudo. Não, todo dia a gente está se transformando em alguma coisa. Todo dia a gente está mudando alguma coisa, né? Como a Magdala, pessoas que nos vinham ali falando, mudaram a mentalidade, começaram a pensar diferente. Então, aquilo também vai nos impulsionando a não parar. Né? Esse projeto aqui, eu não imaginei que ia sair agora. Esse ano é o primeiro livro desse ano, né? Ano passado a gente acho que lançou 1 ou 2, não lembro. Mas teve um ano que eu tava em 5 lançamentos no ano. Falei, nossa, 5 lançamentos no mesmo ano. Eu falei, é muita coisa. Né, alguns eu participei com outras pessoas, né, que estavam organizando, e dentre eles também eu organizando um. Então foi muito forte. Tá? Então a gente precisa de continuar. E aqui eu coloquei também, né, somos mulheres em processo de transformação. Nossa história importa para Deus. Né? Nós não estamos aqui por acaso. Né? Tem um livro que fala muito disso. Uma vida com propósito. Nós não somos um acidente. Não estamos aqui por acaso. Então, se nós estamos aqui, é porque algo ainda precisa acontecer com a gente, para a gente poder conectar com alguém. Né? A nossa vida, de fato, tem um porquê. E se a gente até tem uma coautora que fala sobre isso em um dos livros, né? O nosso porquê. Então, todo mundo procura todo dia alguma coisa, né? Eu preciso mudar em alguma coisa. Para que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E quando a gente começa a fazer os nossos projetos, a gente percebe o tanto de coisa que a gente tem. Olha lá, a Cris falou aqui, a cicatriz é uma faculdade. Com certeza. Né? A gente sente ali depois o próprio processo, né? As feridas, a própria cura. Coisas que nos acontecem. Hoje nós temos noção, né? Que o nosso inconsciente tem sido de fato aí a direção que muitas vezes nós estamos levando na nossa vida. Então se a gente começa a se conhecer, buscar o autoconhecimento, que é uma coisa que eu falo desde o começo, que eu busquei isso também. Estou também há 4 anos aí nas lives, Magdala. Também comecei lá em 2021. Fui ali engatinhando, na verdade. E aí depois surgiu essa questão da escrita. E aí tudo mudou. Né? Aí vem as transformações, as pessoas que a gente conhece que percebe que precisavam da nossa ajuda para alguma coisa. O pouco que a gente tem é muito pro outro. Então é perceber também que o nosso conteúdo, a gente já tem muita coisa. Então nós precisamos tirar para fora. Eu falo que quando a gente começa a buscar muito conhecimento e não passa para frente, não transborda, se torna uma doença. Faz mal pra gente. Verdade. A escrita, a gente descarrega. Né, Magdala? E a Magdala, eu lembro que ela falava de vendas e tal. Ela fala bastante, ela tem bastante conteúdo, ela tem bastante conhecimento. Na escrita, você falou que não teve dificuldade, porque já tinha muito conhecimento. Né? Já tinha muitas coisas ali. Mas o desafio era compactar a história. Né? Trazer ali um pouco mais enxuto e tal. E tem livros, até inclusive um projeto recentemente, que uma das coautoras, inclusive, falou, tinha que colocar 300 palavras. Nossa, é pouquinho. É um trechinho assim do livro. Imagina então, 300 palavras. Não dá pra conseguir resumir? Não ia, Dani. Com certeza não. Acho que não.
Agora, os outros projetos que a gente faz, é 5 páginas. Aí já dá para trabalhar um pouquinho mais. Mas esse de 2 foi legal, porque deu para abarcar mais coautoras, né? Mais mulheres. E ficou num voluminho muito bom. Então, assim, quero agradecer todas vocês que estão participando hoje. Algumas vão participar amanhã também, né? A gente pode trazer um pouquinho mais. Vocês podem também trazer trecho do livro, uma parte, né, que vocês colocarem em destaque, né? Até eu quero finalizar aqui com uma parte, até, para não esquecer. No sábado, dia 30, vai ser o nosso lançamento, às 20 horas. A gente vai fazer um pouquinho mais cedo para não ficar muito tarde, tá? Durante a semana eu precisei colocar às 21 por conta de atendimento, alguns compromissos também que eu tenho. Então ia ficar muito apertado antes. Eu chegar e fazer correndo. Então dá desespero também, né? A gente precisa ajudar a ansiedade, senão a gente passa mal. Mas amanhã também temos mais live pré-lançamento. Somente na sexta não teremos, pra gente dar um descanso, tá? E se você que passou aqui na live, autoras, você que também tá aí, né? O público é de cada uma. Já chama ela tá aí no direct e encomende o seu livro. Já faça a reserva, pré-reserva. Porque assim que a gente estiver com o livro, a gente vai enviar para você com autógrafo, tá bom? E aí a gente vai fazer essa ponte, essa conexão, tá? E aqui eu coloquei também que uma mulher curada sustenta gerações. Então, assim, a escrita nos curou no processo. Quando vocês pegarem o livro, vai ser outra cura. Quando vocês alcançarem outras mulheres através do livro e receberem depoimentos, vai ser outra cura. Então, se preparem. São muitas curas nesse processo, tá? E fiquem atentos também aí, com certeza. Eu achei que eu ia dar uma parada nos projetos. Eu tava meio assim, falava, vou dar uma paradinha por enquanto. E é sobre o e-book. A gente já tá lançando mais um. Então, fiquem atentos também. Com certeza a gente vai ter o volume 2. Nesse mesmo tema, só que volume 2. Porque as histórias com fé e superação eu vi que deu bastante pessoas interessadas. Muitas mulheres não conseguiram entrar agora, mas querem entrar na próxima. Já tem uma quantidade de pessoas que já querem, né? Participar do outro. Uma coisa que eu falei no começo. Um livro puxa o outro. Se preparem. A partir desse lançamento, parece um lançamento simples, feito pelo Instagram. Não teve um lançamento presencial, né? Todo maravilhoso, a gente se conectando ali. Mas muitas pessoas vão convidar vocês para participar de outras coautorias. Aproveitem, participem. Talvez vocês também abram projetos. Olha, agora eu quero fazer a minha coautoria. Vocês como organizadores. Então, assim, estejam abertas a isso, tá? A convites para podcasts, lives. As pessoas vão começar a se conectar com vocês, tá bom? Então, estejam abertas a isso. E vou trazer um trechinho aqui, nos outros dias eu não vou trazer, porque daí eu vou dar a oportunidade para vocês, né? Do meu capítulo, Maternidade, convite divino para florescer em todas as estações. Também para mim foi desafiador. Lá eu conto um pouquinho de algumas coisas que aconteceu nessa itada de escrita, que também me surpreendeu, mas assim, a gente percebe que muitas coisas acontecem com a gente. Não estamos aí intactos, né? Mas coisas nos acontecem no processo para nos derrubar, para nos deixar para baixo. Então lá eu falo um pouquinho disso e também trago algumas práticas espirituais, emocionais para cada estação. Então ficou muito legal. Quando uma mulher se escuta, se trata e se respeita, toda a casa se reorganiza. E a maternidade deixa de ser um peso e passa a ser propósito. E a vida finalmente volta a fazer sentido. Né? Quantas mulheres entendem hoje a maternidade como um peso? Mas por quê? Porque elas estão precisando de cura. E aí nós, né, com o nosso livro, né, as nossas formas de atendimento, cada uma na sua área, vamos ajudar essas mulheres que precisam dessa cura. Né, de entender que a maternidade tem sim as suas nuances, coisas que acontecem, mas para ela poder viver de fato essa fase da vida que é maravilhosa. Né? Muitas sofreram dores, passaram por situações difíceis, assim como perdas de gestacionais. Temos casos aí no livro. Tá? Então, nós vamos perceber que não estamos sozinhos, né? Mas nós podemos nos conectar, nos ajudar para alcançar essas mulheres que também estão vivendo coisas que não sabem encontrar saída. Né? Então, quero agradecer muito vocês. Se alguém quiser mais alguma palavrinha, fique à vontade para a gente finalizar. E aí a gente tira o nosso print aqui também. Eu já tirei alguns aqui no meio, né? Da primeira parte, da segunda, tá? E fiquem à vontade se alguém quiser falar mais alguma coisa, Edilene, Eva, para a gente poder fechar também. Quero falar a respeito da superação.
E a gente falou aqui, nós hoje é um pensamento. Então, eu passou todo esse ciclo, tanto por autores, colegas, mas cada uma de nós e considerar toda essa história que nós estamos aí, eu creio que com isso nós estamos poderoso de poder. Não é só apenas relação interacional. E muitas de nós temos todas, formar testemunhos através de tudo que aconteceu. E escrever foi uma experiência a gente começa a exercitar, quer ter, perceber o quanto que existe e ser o quanto Deus não tem. Então, assim, é de uma importância agradecer a colegas, estão aqui na live, e agradecer Sim, com certeza. A Eva quer falar um pouquinho para finalizar? Sim, só para agradecer pela oportunidade mais uma vez, né? Nós estamos em hora dos nossos capítulos, então, né? Um vídeo ciclo 2. Agora não quero falar mais, né? E realmente, cada vez que passa, eu estou mais curiosa para conhecer a história das meninas aqui. E está me despertando a curiosidade também, né? Na área da beleza, a gente também acaba ouvindo muitas mulheres, acaba ajudando de uma forma assim, espontânea. Mas assim, aprendendo com vocês, eu acho que vou tornar isso de forma mais profissional. Eu vou fazer o curso de terapeuta. Né? Colocar mais uma modalidade aí. E já posso agradecer a vocês. Amanhã já estarei de novo para conhecer mais as meninas também, né? E é assim, super curiosa para chegar realmente aí o dia 30. Vai ser o dia que realmente já possa adquirir o e-book, já vai poder ser adquirido. E depois o e-book também. Eu tenho certeza que vai enviar para todos aí, que com certeza deve estar tão curioso quanto nós. Né? Obrigada para vocês aí. Uma ótima noite. Nos veremos amanhã. Sim, ótima noite para todos. E vocês que participaram aqui ao vivo, depois pode assistir gravado, a gente vai deixar gravado, tá? Eu vou colocar também as coautoras como colaboradoras da live, então vocês aceitem lá o que vocês quiserem, né? Algumas talvez não queiram, mas acho que vai querer, né? Para movimentar ainda mais, tá? Então, quanto mais a gente movimentar, mais a gente alcança. E o Instagram, a gente precisa dar uma ajudinha, né? Porque senão ele fica ali deixando os nossos conteúdos tudo guardadinho, né? E assim, eu fiquei alguns dias sem fazer live por conta dos atendimentos no mesmo horário, não conseguia fazer, então eu fazia toda segunda-feira live. Então, por a gente fazer lives direto, assim, segunda, terça e quarta, tomara que não trave. Eu tô torcendo para que não dê problema, porque às vezes começa a dar uns bugs, tá? Por conta de fazer live sequenciada com várias pessoas, mas acredito que vai dar certo. Só não fazemos muito... Mas, Dani, qualquer coisa a gente pode alternar quem abre a live. Joia. Entendeu? Porque aí não trava. Sim. Da outra vez preciso fazer, inclusive no dia do lançamento. Por isso que eu vou deixar sexta-feira para não ter live, daí quem sabe dar uma desafogada, né? Mas vai dar certo, se Deus quiser, já tá tudo na mão de Deus. E acredito que todo mundo ali rezando, a gente vai estar orando para que tudo dê certo. Vamos tirar um print rapidinho aqui. Eu vou para fixar esse comentário aqui. Deixa eu ver se vai dar certo para os comentários aqui. Só tá falando que tá travando, Dani. Agora já tá normal. Mas dá pra tirar um print aqui. Vamos dar um sorrisão aí pra gente fechar. Aqui, acho que foi.
Foi. Meninas maravilhosas. Então, até amanhã. A gente se encontra aqui novamente às 21 horas. Espero vocês. Tragam novidades do livro, aí algumas curiosidades, alguma coisa, tá? Pode fazer alguma anotaçãozinha de algum trechinho do livro, né? Do que vocês fizeram, pra gente comentar também. E também chamar mais mulheres para participar e também para instigar esse desejo de escrever livros. Porque quem escreve livro não é mais a mesma pessoa. É totalmente diferente, muda muito, né? Então, a partir de agora, vocês são escritoras. Já coloca lá no Instagram, sou escritora, né? Eu lembro que eu falei assim, vamos falando assim, ó, em breve vem alguma coisa aí, lançamento, novidades, pra, tipo, né? Eu gosto de trabalhar muito com mistério. Pode ver que a gente deixa pra mostrar a capa no final, então é um mistério. Então isso é muito legal. A gente vai trabalhar o nosso imaginário. Então agora a gente tá já divulgando, já mostrando, né? E também os rostinhos, né? Do próprio projeto, tá? Então vamos aí até amanhã. Aqui coloque até amanhã também. Então fiquem com Deus, né? Que Deus abençoe vocês, que tenham uma excelente noite e que o nosso projeto seja apenas o começo de uma grande jornada de libertação de muitas vidas que precisam. Ok? Dani, eu vou deixar um convite aqui, só no finalzinho. Quem quiser fazer live também, fora desse horário da Dani, para ajudar a divulgar, eu vou começar a fazer lives agora, então eu deixo meu convite, meninas. Eu esperei o lançamento para poder começar a série de lives justamente com as mulheres do livro, né? Porque aí ajuda a aumentar seguidores e também a divulgar mais o projeto, né? Isso mesmo, ó, esse convite da Magda. Depois você pode colocar no grupo também, viu, Magdala? Tá. Sobre isso, pode convidar. Então, fiquem à vontade para vocês também fazerem esses aquecimentos, tá? Está super aberto para vocês divulgarem mesmo, tá bom? Então, qualquer dúvida que tiver também me chame lá no grupo. Estaremos lá respondendo vocês. Então, fiquem com Deus. Até amanhã, com a graça de Deus. Até amanhã. Beijo, um abração aí no vocês aí, 40 segundos. Um beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau.